Amém. Sejam muito bem-vindos ao canal Sonhos e Visões. Só um momento. João, capítulo 21, versículo 7. Aí o discípulo, que Jesus estimava muito, disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa. Vestiu a capa, pois havia tirado. Sabe, aquela capa, ela deveria trazer conforto, proteção. Ela tinha uma serventia de proteger Pedro. Só que depois de toda aquela frustração que ele passou, com aquele barco vazio, de ter pescado a noite toda e de ainda os amigos dele terem se colocado à disposição de irem com ele, porque no momento ele estava indo sozinho, e quando ele disse: Eu vou pescar, então os seus amigos disseram: Nós iremos contigo, e eles foram com ele na expectativa de pescar. Só que naquela noite a Bíblia fala que eles não pescaram coisa nenhuma, eles não pescaram nada, e eles já estavam voltando com o barco vazio e já iam lavar as redes, e já estavam lavando as redes. Eles já haviam desistido, estavam frustrados, cansados, desanimados, decepcionados. Suas expectativas foram todas frustradas. E aqui no versículo 7 do capítulo 21 de João, vai dizer que quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, ele vestiu a capa. Se ele vestiu a capa, ele havia tirado. Mas ele tirou aquela capa naquele momento de frustração. Essa capa deveria trazer conforto. Era noite, deveria estar frio. Era noite, deveria estar frio. Com certeza estava frio. E a capa oferecia um conforto, uma proteção contra o frio. Aquela capa, ela era de extrema importância. Ela tinha a sua importância. Mas naquele momento de agonia, de aflição, de angústia, muitas vezes essa capa ela não faz mais diferença na tua vida, porque tem alguma área da tua vida que está frustrada. Aí aquela capa que era para trazer proteção, conforto, ele havia tirado a capa. Sabe aquela área da tua vida que era para trazer alegria, mas que só trouxe frustração? Sabe aquela área da tua vida que só trouxe tristeza, que só pesou mais a tua vida? Aquela situação que te humilhou, que te fez ficar triste, que te fez querer desistir de tudo, que te fez jogar a capa fora, a capa que servia para te proteger do frio, que tinha uma suma importância naquele momento. Aí você pega a capa e joga fora. Eu imagino quando Pedro tirou aquela capa, ele jogou-a com um movimento brusco, que ele estava frustrado, porque estava doendo, porque ele estava angustiado, porque ele estava sofrendo. E aquela capa já não fazia mais diferença, porque a sua alma já estava tão angustiada, decepcionada, frustrada, que aquela capa não fazia mais diferença. Tem área da tua vida que está tão amarga, que a capa já nem faz mais diferença na tua vida, devido à tristeza do teu coração.
E você pega a capa e você joga ela. Porque você investiu em uma área e não deu certo. E aquilo que era para trazer alegria na tua vida só trouxe sofrimento, dor e decepção. Só pesou a tua vida. E ali ele já tinha jogado a capa, já tinha tirado a capa. Aquela capa já não estava mais em Pedro. Ele mesmo a tirou. Ele tirou aquela proteção. Ele tirou a capa que deveria servir para um conforto, para protegê-lo contra o frio. E ali ele estava desprotegido. E ali ele estava sem aquela capa. Sua alma deveria estar angustiada, triste. Porque você colocou uma... Talvez essa capa signifique na sua vida algo que você trouxe para a sua vida. Você vestiu aquela capa e colocou. E aquela capa deveria proteger você. Aquela capa deveria trazer conforto. Mas talvez aquela capa te trouxe angústia, te trouxe dor, sofrimento. E quando você tentou e você viu que não dava mais certo, que não tinha mais jeito, e você viu que só te trouxe dor, sofrimento, tristeza, amargura, frustração, decepção, vergonha. Então você pegou a capa que deveria te proteger, que deveria te trazer um conforto naquela noite de frio. E você jogou, e você tirou do seu corpo, e você jogou porque tirou. E você tirou isso da sua vida com movimentos bruscos, mas você não queria tirar, porque você precisava, e você precisa dessa proteção. Veja que estava fazendo frio. Mas aquilo que era para te proteger, aquilo que era para te dar alegria, conforto, só te trouxe dor e sofrimento. Eu não sei qual a área da sua vida que te trouxe dor, sofrimento, tristeza. Mas eu sei por que isso aconteceu. Porque era noite, estava tudo escuro, e Jesus não estava lá. De manhã, quando começava a clarear, versículo 4, Jesus estava na praia. Versículo 7, vamos para o versículo 7. E o Senhor Jesus, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa. Quando Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, ele vestiu a capa. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é para nossa alegria, satisfação pessoal, aquilo que a gente acha que vai vir para alegrar a nossa vida, que vai nos dar alegria, sem Jesus, até aquela capa que é para te proteger, te dar conforto e te dar alegria, até aquela capa, ela se torna um peso na tua vida, ela se torna um desconforto, ela se torna um motivo de angústia, de dor, de sofrimento, quando Jesus não está lá. Mas quando Jesus chega, Pedro então coloca, quando ele ouve que é Jesus que está lá, Pedro coloca a capa.
Veja que não era mais noite quando Pedro colocou a capa. Veja que Pedro tirou a capa no momento que ele mais precisava usar a capa, e ele tirou a capa. E no momento que já não era mais preciso ele colocar aquela capa, ele colocou. Jesus chegou, veja no versículo 4. E de manhã, quando começou a clarear, Jesus estava na praia. Pedro havia jogado a capa no versículo 7. Vamos ver o versículo 7 novamente. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa. Ele havia tirado no momento que ele mais precisava. Ele não queria tirar aquela capa. Ele não tirou a capa só porque estava fazendo frio. Pelo contrário, ele precisava daquela capa por causa do frio. Ele não tirou aquela capa por causa de algo externo ou porque tivesse molhada, não. Ele tirou aquela capa porque a frustração era interna. Aquela capa deveria proteger, deveria dar conforto, mas Jesus não estava lá. Então ele tira a capa. E quando amanhece o dia e começa a clarear, Jesus está na praia. E o discípulo fala: é Jesus. E sabendo disso, Pedro, imediatamente ele pega a capa e veste aquela capa. Veja que não era mais noite. Não estava mais tão frio. Não havia tanta necessidade de colocar aquela capa quanto havia durante a noite. Mas a diferença estava não naquela capa, não naquele cenário, não se era dia ou se era noite, não se fazia frio ou se fazia calor. A diferença estava em Jesus ter chegado naquele cenário, e Jesus estava lá, e sabendo Pedro disso, colocou a capa. Veja que aquilo que ele tirou, aquilo que deveria trazer alegria, aquilo que deveria trazer satisfação, proteger e trazer conforto. Talvez na tua vida aquilo que deveria trazer conforto, alegria, satisfação, trouxe decepção, trouxe derrota, trouxe angústia. Mas quando Jesus chegou, Pedro colocou a capa. Quando Jesus estava lá, Pedro colocou a capa. Pedro precisava da capa e havia tirado. Mas quando Jesus chegou, Pedro colocou a capa. A capa não faz a diferença. A capa não faz a diferença. Às vezes a capa está lá e não tem serventia nenhuma. O que é que tem na tua vida aí que não está mais tendo serventia? O que é que existe na tua vida, mas não funciona? Não te protege, não te traz alegria, não te traz completude, não te traz satisfação, não é bênção na tua vida. O que foi aquilo? Qual foi a situação que você chegou? Nós podemos falar aqui como essa capa. Essa capa, quando eu chego e pego uma capa, está fazendo frio, ela tem o papel de me proteger, de me aquecer naquela noite fria. Talvez alguma coisa na tua vida, algo que você queria, alguma área da tua vida, que deveria te dar alegria, paz, que deveria ser bênção na tua vida, mas não foi bênção, que deveria ser a solução, mas foi o problema. E cansado, cansada, desanimado, desanimada, frustrado, frustrada, decepcionado, decepcionada, envergonhado, envergonhada, você pega aquela capa e você lança a mão. Você joga fora, você tira a capa, porque aquela capa está trazendo desconforto. Aquela capa está te lembrando da angústia.
Aquela capa, essa situação, ela te lembra da angústia, ela te lembra da decepção. E por mais que você queira a capa, porque você precisa daquela capa, você não coloca ela. Porque aquilo que era para te trazer alegria acabou te trazendo dor. Acabou te trazendo sofrimento. Acabou te trazendo angústia. Acabou te trazendo decepção. Mas a diferença não é essa situação. A diferença não é a capa. A capa no frio tem um papel de te proteger. Mas ela não vai ter serventia nenhuma. Ela não tinha nenhuma serventia quando Jesus não estava lá. Era algo da alma, uma tristeza da alma, uma frustração. E muitas vezes você está aí desse jeito. É aquela pessoa, é esse filho que deveria te dar alegria, só te dá tristeza. É esse marido, é essa esposa, é essa empresa, é essa situação. É aquele emprego que você conseguiu. Eu não sei o que é na tua vida, qual é a área da tua vida que deveria te trazer alegria, conforto, paz, gozo, alegria, satisfação, que deveria te deixar bem, alegre. Eu não sei se é esse casamento aí que você sonhou, que você vestiu como uma capa para te proteger, para te aquecer, para te dar um conforto. E agora isso se tornou um problema. E isso está te incomodando. E aquilo que era para ser bênção agora se transformou em um problema. E está te trazendo decepção, angústia, dor, vergonha. Eu não sei qual é a capa da tua vida que está te incomodando. Eu não sei qual é a capa que nesta noite de frio deveria te proteger, mas está tirando a tua paz, está te fazendo sofrer, está te trazendo canseira e enfado, está abatendo a tua alma. Eu não sei qual é a capa que deveria nesta noite de frio te proteger, mas que hoje só está te trazendo sofrimento. Eu não sei qual é a capa da sua vida que não está exercendo o papel dela. Eu não sei. Podemos citar vários exemplos. Uma mãe que abandona um filho, uma filha. Uma mãe que deveria dar amor, dar carinho. Um pai que deveria dar assistência, dar amor, carinho, conselhos, cuidar. Eu não sei o que é. Que deveria servir como uma capa. A capa ela protege. A capa ela aquece contra o frio. A capa ela tem sua função. Eu não sei o que é que tem aí na tua vida. Eu não sei qual é essa capa que não está exercendo o seu papel, que não está funcionando e que você teve que lançar fora, teve que tirar. Pedro tirou a capa, tirou a roupa. Ele tirou a capa, que era a roupa dele. E era noite quando ele tirou. Ele estava cansado e estava fazendo frio. E não era porque a capa estava molhada. É porque Jesus não estava lá. E amanhecendo, no versículo 4, ao clarear, Jesus estava na praia. Sabendo Pedro que Jesus estava lá, imediatamente vestiu a sua capa. Isso nos traz uma revelação tremenda. O que está dando errado na tua vida? Essa capa que não está te protegendo, que não está funcionando. Essa situação que não está funcionando e você está olhando só para essa situação. Eu quero te falar que está dessa maneira, porque está faltando Jesus aí nesta situação, neste cenário. Mas eu quero te falar que quando Ele chegar, você vai vestir a capa novamente. Talvez você diga, não quero mais essa capa não funciona.
Essa capa não me protegeu quando eu precisei. Essa capa não serviu, eu já estou angustiado, frustrado, frustrada. Essa capa não me trouxe alegria, não me trouxe paz, só me trouxe decepção, problemas, angústias, sofrimentos. Mas eu quero falar para você que mesmo que você tenha tirado essa capa, quando Jesus chegar na tua vida, quando Ele chegar na tua vida, veja o que Pedro fez. Imediatamente vestiu a capa. Pedro lembrou da angústia, da aflição, da vergonha, da decepção. Quando Jesus chegar na tua vida, você não vai nem olhar para isso. Hoje você não consegue nem olhar para essa capa. Hoje você está magoado, magoada, frustrado, frustrada, desanimado, desanimada. Porque essa capa não te protegeu do frio. Porque essa situação aí que era para te trazer benefícios só te trouxe malefícios. Mas você não vai nem se lembrar disso quando Jesus chegar. Porque Jesus é especialista em chegar em cenários de destruição, cenários de aflição, de tormentas. Ele é especialista em transformar e mudar. Ele é especialista em curar almas, curar corações. Ele é especialista, a especialidade dele é estar em cenários turbulentos, em acalmar a tempestade, acalmar os ventos, acalmar as ondas. Ele é especialista nessas áreas. Talvez hoje você diga: eu não consigo nem olhar para essa capa. Eu não consigo nem olhar que um dia, nem me lembrar que um dia eu já vesti essa capa, que eu já usei essa capa, que era para me proteger, que era para me defender, mas só me trouxe tristeza. Que era para eu me alegrar, mas só me trouxe aflição, angústia, decepção. Eu nem consigo mais olhar para essa capa, mas eu quero falar que quando Jesus chegar na tua vida, você nem vai mais lembrar disso. Porque Jesus, Ele é a cura para a tua alma, para a tua mente, para a tua memória, para tudo que há em ti. Seja curado na sua mente, em todas as áreas da sua vida. Que o sangue de Jesus cubra você agora e que possa curar todas as feridas da sua alma. Todas as feridas, todos os lugares onde você foi machucado, machucada na sua alma. Que seja curado no nome santo do Filho de Deus, aquele que morreu por você, que deu a vida por você. Amém. Se inscreva no canal Sonhos e Visões, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas, para que possam ser ministradas pelo Espírito de Deus. Mais vidas estão precisando neste momento ouvir o que você acabou de ouvir. Amém.